Olá, boa noite para você. A demora para a apuração de agressões domésticas expõe as vítimas ao risco de vida. É o que revela uma juíza que lida diariamente com casos ligados à Lei Maria da Penha. Segundo ela, a falta de infraestrutura nas unidades policiais e até mesmo no judiciário emperra a investigação de agressões contra mulheres. Em Belo Horizonte, o número de processos em andamento impressiona. Pressão psicológica, agressão, vias de fato, ameaça, lesão corporal e, em muitos casos, a morte. Mulheres vítimas de um contexto doméstico violento. Em muitos casos, a demora para punir o agressor abre brecha para que novas situações aconteçam. Em Belo Horizonte, são 4 varas do Tribunal de Justiça especializadas na Lei Maria da Penha. Segundo esta juíza, há 40 mil processos em andamento, alguns até de 2008. Ela diz que durante as audiências, algumas mulheres nem lembram o que aconteceu. Em muitos casos, as mulheres chegam aqui em audiência e instrução e nem se recordam, não querem falar porque já passou muito, né? Dá uma sensação de vazio para todos nós operadores do direito. De acordo com a juíza, essa demora toda é por causa de uma lentidão que vem das delegacias, que tem dificuldades para concluir os inquéritos. Hoje, aqui em Belo Horizonte, são apenas 5 delegadas e 11 investigadores, apurando 25 mil processos. É surreal, não tem como. O Estado está deficitário, ele não está dando a prestação, a resposta na questão da violência doméstica a contento. A magistrada explica que o tempo ideal para julgar um caso de violência doméstica é de 3 a 6 meses no máximo. Se você não tem uma reprimenda, se não recebe uma reprimenda rápida do Estado, você acha que nunca dá em nada. Justiça tardia não é justiça, é uma justiça desqualificada. Justiça, ela tem, principalmente, violência doméstica, a gente tem que ter a sensação que a gente está dando a resposta rápida. Diz também que as medidas protetivas aplicadas nos processos cíveis são eficazes e que 90% dos homens obedecem. Em casos de descumprimento, há penalidades. A medida protetiva, ela nunca vai alcançar os psicopatas e os esquizofrênicos, né? Aí, nessa desobediência, ela comunica imediatamente, pode ser monitorado eletronicamente, né? Que é a tornozeleira eletrônica, que para mim é uma prisão. E também, no último caso, a prisão preventiva. No próximo semestre, o Judiciário vai fazer uma campanha para esclarecer tudo sobre medida protetiva. As medidas protetivas em Belo Horizonte, elas saem em menos de 48 horas, elas chegam no dia seguinte, elas saem, mas a gente quer realmente não banalizar a medida protetiva. A juíza acredita que o principal desafio nesse contexto como um todo é fortalecer as delegacias e implantar onde não existe, já que na maior parte das cidades do interior, a mulher ainda é atendida em delegacia comum. A violência doméstica, ela é muito silenciosa, muitas violências não são propriamente agressão física, a violência psicológica, moral, e isso, assim, uma grande porcentagem das mulheres está sofrendo. Por isso é importante denunciar. E o Jornal da Alterosa vai continuar falando desse tema nas próximas edições, como as soluções para o sistema funcionar e as ações de prevenção à violência doméstica. Moradores de um condomínio em Ribeirão das Neves sofrem com a infestação de escorpiões. Eles culpam um terreno baldio cheio de entulho ao lado dos imóveis. De 1 mês e meio para cá, Priscila não tem mais sossego. Mãe de 2 crianças, ela já não sabe mais o que fazer para combater os escorpiões. Dentro de casa, a gente coloca panos, fecha os ralos, mas mesmo assim também não é suficiente. E a gente fica com muito medo, porque roupa que a gente vai vestir tem que ser, a gente tem que olhar, toalhas, qualquer lugar que a gente entra na casa, antes você tem que olhar. Luiz mostra os escorpiões que encontrou na casa dele. Moradores do residencial localizado no bairro Botafogo, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, estão apavorados. Os animais estariam vindo deste terreno baldio que fica bem ao lado. Muito resto de entulho, já tá um descaso geral. Se for olhar para o lado dos fundos aqui, muito lixo, e isso aí está propício até dengue. E já tem anos que a gente está tentando correr com isso com a prefeitura vem aí e deixa a gente desse jeito aí, abandonado. O terreno é particular e virou bota fora para todo tipo de descarte. O pessoal lá de Areias vem aqui, joga tudo aqui, ó, tudo que é lixo que joga aqui dentro. É televisão velha, é tanquinho velho, tudo tá jogando. Deu tá limpada aí mais ou menos, né? Você viu como é que tá. Mas tá pior ainda.
Ao lado do residencial, há uma escola de educação infantil. A menina tem 12 anos e ela foi mordida e nem viu o que é. Aí ela foi para o UPA, lá ela foi examinada e constatou que era veneno de lacraia. Aí os irmãos dela deram uma olhada ali no lote e acho que encontrou. Esse lote aqui é muito abandonado, faz tempo que está assim, ninguém toma providência. Se cada dono de lote se responsabilizasse pelo terreno como deveria ser feito, esse tipo de problema não ocorreria. A prefeitura também deveria oferecer uma solução para o caso. No estúdio hoje, Péricles de Oliveira. Péricles de Souza. De onde que eu tirei essa Oliveira, Péricles? Boa noite. Boa noite. Qual que é o destaque do esporte de hoje? Pois é, hoje vamos de gols, né? Começamos com o Atlético, que foi lá na Bolívia encarar o Sport Boys pela Libertadores, viu, Carol? Entrou com o time reserva e, detonou. Vamos ver? Venceu fácil por 5-1. Casares fez o primeiro gol que você tá vendo aí, Aí olha que golaço aí do Rafael Moura, né? Ampliou lá no ângulo, uma bela batida. Mas aí aconteceu um lance curioso, porque o Castilho, ele foi lançar uma bola lá e o Castilho fez o gol, na verdade. Que aí deram uma mão, aí o juiz deu uma mão do Leonardo Silva. Aí o Castilho não quis nem saber. Foi lá e diminuiu para a equipe da Bolívia. Né? Tudo isso no primeiro tempo. Já pensou? Aí veio o segundo tempo. O Atlético voltou mais arrasador do que nunca. Ampliou com o Elias. Olha o gol do Elias aí, Aí pintou uma falta para bater. O Otero foi lá, bateu o goleirão, E ajudou, tá vendo, Carol? Que frangaço. Deixou a bola passar, podia ter agarrado, né? Teve mais, né? Teve aí, Aí o Casares foi lá e fechou a maior goleada do Galo, aí 5-1. E essa realmente é a maior goleada do Galo em participações na Libertadores. O time é o líder do Grupo C, ao lado do Godoy Cruz, que joga hoje com o Libertad e pode se isolar na ponta da tabela com um empate ou com uma vitória. Carol, agora vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro encarou a Chapecoense pela Copa do Brasil. Venceu, mas não convenceu. Vamos ver. Parecia uma partida fácil, o Raniel pegou essa bola aí, ajeitou e bateu lá no ângulo do goleirão, não teve jeito de pegar. Foi logo nos minutos iniciais aí, 1-0. Repare, foi realmente um golaço, mas ficou nisso aí, O Cruzeiro com 5 titulares poupados e inspiração também colocada de lado. No final, vaias da torcida, nem poderia ser diferente, né? O jogo de volta será no dia 1º de junho e o Cruzeiro tem a vantagem do empate para seguir na Copa do Brasil. Então, igual eu e você aqui, eu tenho a vantagem sobre você agora. Sabe por quê? Por quê, Pedro? Você vai continuar com o jornal e eu vou embora. Você vai descansar, né? Vou descansar um pouquinho. Muito obrigada pela participação de hoje. Tamo aí. Amanhã a Isabel volta com você. Então, amanhã eu aguardo a Isabel. Bom? Obrigada, Pedro. Um abraço, até lá. A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Lava Jato. Foram cumpridos mandados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e aqui em Minas. Na capital foram 3 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. A ação policial tem como alvo principal empresas e seus sócios investigados no esquema de repasses ilegais de empreiteiras para funcionários da Petrobras, em decorrência da obtenção de contratos da empresa. O nome da fase da Operação Lava Jato, asfixia, é uma referência à tentativa de cessar as fraudes e o desvio de recursos públicos em áreas da Petrobras destinadas à produção, distribuição e comercialização de gás combustível. Se forem confirmadas as suspeitas, os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros. Daqui a pouco, no SBT Brasil, você acompanha a cobertura completa da operação nesta quinta-feira. Cerca de 1 milhão de CDs e DVDs piratas foram apreendidos em um shopping popular no centro de Belo Horizonte. No local, a Polícia Civil cumpriu 19 mandados de busca e apreensão. As mídias foram encontradas em 2 depósitos dentro do shopping. 6 pessoas foram detidas, mas acabaram liberadas depois do pagamento de fiança. Elas vão responder pelo crime de violação de direito autoral praticado na modalidade de contrafação. O crime consiste em uma reprodução indevida de um conteúdo artístico protegido por direitos autorais. A pena varia de 2 a 4 anos de prisão, além do pagamento de multa. Agentes da Receita Estadual e fiscais municipais também participaram da operação.
Mais uma vez, o Museu Histórico de Paraguaçu, no sul do estado, foi alvo de bandidos. Vários objetos centenários foram furtados. Os criminosos arrombaram a porta que dá para o porão e subiram estas escadas. Em seguida, arrancaram esta porta de madeira para ter acesso ao museu. Quando eu cheguei aqui neste local, eu já havia aberto parte do museu e cheguei até aqui, aí que eu notei que a porta estava, arrombada, inclusive eles tiraram a porta, um vandalismo muito grande, eles tiveram tempo e, vamos dizer assim, muita maldade. Ainda segundo a arquivista, os criminosos foram até esta sala onde estavam as reservas. Os bandidos pegaram chaleiras e o caldeirão, que tem mais de 100 anos. Eles ainda levaram um ferro de passar roupa pequeno, datado do final do século XVIII. Então nós notamos a falta de alguns instrumentos de ferro, do fogão a lenha, muito antigos, já com mais de século também. E os celulares que são antigos, foram os primeiros que saíram. E aqui na ala sacra, os bandidos levaram 2 porta-hóstias com mais de 100 anos de idade, que eram banhados a ouro. Para nós é imensurável, porque tudo aqui tem o seu valor, tem a sua história, e são peças que estão fragmentando a história de Paraguaçu. No final de março, bandidos já haviam furtado o local. Na época, os criminosos deixaram o acervo do Museu Alferes Belisário desfalcado. Os ladrões levaram moedas de prata, uma espada da época do Império, além de armas e munições antigas. A gente mostra agora o drama de um homem que está à procura da mulher desaparecida há mais de um mês na capital. Ela saiu para ir ao banco e não voltou mais para casa. A foto é de Daniela de Souza Silva, que desapareceu há pouco mais de um mês. Desde então, a rotina de Gilberto tem sido de procurar pela esposa todos os dias, pela região onde a família vive e também no centro de Belo Horizonte. Mas está difícil saber por onde mais andar. Daniela e o companheiro vivem nessa ocupação aqui no bairro Ribeiro de Abreu há cerca de um ano. De acordo com o Gilberto, o companheiro dela, Daniela desapareceu depois de sair para buscar um valor de bolsa escola numa agência da Caixa Econômica Federal. Aí quando eu, por volta de mais ou menos às 6 horas da tarde, eu tentei ligar no telefone dela, não consegui falar com ela, porque o telefone já estava dando desligado. Você estranhou, né? Estranhei isso. O que aconteceu com o cartão? Ele foi usado para alguém? Não, até no momento não. O valor do Bolsa Escola, você sabe se foi sacado, você investigou isso? Não, eu fui até a agência e o valor da Bolsa Escola não foi sacado, está na conta ainda. O casal tem 2 filhas, de 10 e 11 anos. As meninas estão abaladas. Perguntando que dia que a mãe delas vão voltar e eu estou nessa preocupação até agora. Eu estou levando ao psicólogo que pediram para levar e leva à escola. Estou tentando cuidar da melhor forma possível, né? O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia especializada em pessoas desaparecidas. Gilberto afirma que pediu que o celular da mulher fosse rastreado, mas não foi atendido. A polícia falou que não podia rastrear o telefone dela, que ia ser quebra de privacidade. Para o auxiliar de serviços gerais desempregado, Daniela não tinha motivos para desaparecer. Brigas, nada disso. Nada. Estou pedindo muito a Deus para ela aparecer bem, né? Porque minhas meninas ultimamente só sabem chorar e perguntar cadê a mãe, né? Só isso, mais nada. Aí eu fico mais preocupado ainda. Qualquer informação sobre a Daniela Souza Silva pode ser repassada pelo número 0800 28 28 197. Daqui a pouco, a ANAC volta a analisar pedido para retorno de voos comerciais de grande porte ao aeroporto da Pampulha. E ainda, noivos têm casamento cancelado depois de padre vetar cerimônia no estilo country. Essa história que também é polêmica, você assiste já já. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, decide neste mês o pedido de retomada dos voos comerciais de grande porte ao aeroporto da Pampulha. Desde a transferência das operações para Confins, o terminal em BH tem volume reduzido de passageiros. Quem utiliza ou trabalha no terminal gostou. Seria muito vantajoso para principalmente quem faz muitas viagens assim, porque evita esse deslocamento para Confins, com a economia nesse deslocamento. Estamos esperando isso aí já faz um bom tempo, né? Esse vai e vem, aprova, desaprova, mas creio que agora está tudo bem, né? Já faz uns 2 anos que nós estamos assim, como você está vendo aí.
Nós não estamos fazendo nem diária. Mas a polêmica continua desagradando quem vive no entorno do aeroporto e acabou se acostumando a ver o local assim, vazio. Segundo a Associação de Moradores, o retorno de voos para Pampulha traria até 2 milhões de passageiros ao ano e acarretaria impactos ambientais, além de gargalos no trânsito já confuso da Avenida Antônio Carlos. Então essas pessoas, né, eu diria até que de certa maneira simplórias, que acham que vão ganhar tempo para pegar avião, não vão ganhar tempo. Essas pessoas deveriam exigir que houvesse um meio de transporte coerente para a gente ir para o aeroporto internacional da terceira cidade do país. Hoje, a reativação desse aeroporto praticamente é só para manter emprego da turma da Infraero, né, que sobrou lá de Confins e que está aí à toa sem ter nada para fazer. O debate é sobre a possibilidade cada vez mais próxima da volta de aeronaves de grande porte operando no local. A decisão favorável foi nesta semana, em reunião da diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Mas após essa primeira votação, em que 4 de 5 diretores da ANAC aprovaram a retomada dos voos aqui na Pampulha, um novo encontro foi marcado para o dia 16 de maio. Se confirmada a aprovação, só vai depender das companhias aéreas solicitarem à Infraero o retorno das operações. É o que afirma este especialista em engenharia aeronáutica. Segundo o professor, a capacidade do aeroporto permitirá até 80 voos por dia, com aeronaves acima de 100 passageiros. Minha opinião é que isso é uma boa coisa para a cidade, para o cidadão de Belo Horizonte. Afinal de contas, o aeroporto é um espaço público, é um equipamento urbano muito caro para deixar de ser alguma coisa operacional e bem aproveitada pela comunidade. Toda aeronave, para operar no aeroporto da Pampulha, tem que cumprir um perfil de ruído. Esse perfil é estabelecido em normas internacionais, normas nacionais, normas da própria ANAC, e só serão autorizados a operar no aeroporto da Pampulha aquelas aeronaves que cumpram com esse perfil de ruído, que não vão causar tanto impacto ambiental assim, obviamente, preservando a qualidade de vida dos moradores no entorno do aeroporto. Lembrando, então, a próxima reunião da ANAC para discutir a volta dos voos de grande porte ao aeroporto da Pampulha vai ser no dia 16 de maio. Nunca um casamento deu tanto o que falar em Machado, no sul do estado. A cerimônia foi cancelada em uma igreja católica porque o padre não teria gostado nem um pouco do traje dos noivos. Tudo no estilo country. Casar de uma forma diferente é o desejo de Andréia e Bruno, que vão subir ao altar no próximo dia 13. Não é isso. Os pombinhos não querem casar no rodeio. Muito pelo contrário, o desejo do casal é receber a bênção do padre na igreja, só que com um traje que os dois gostam e se sentem à vontade. É um sonho nosso, tanto é que a gente não desistiu do sonho e tudo foi combinado, planejado. Só que o casório não vai mais ser realizado na igreja católica. O casal, que é de São João da Mata, fez curso de noivos na matriz da cidade, arrumou a papelada, fez tudo o que era preciso para casar. Até aí, tudo certo para o casamento que seria realizado na capela de Santo Expedito, em Machado. Mas faltando poucos dias para a tão sonhada data, veio a surpresa. A conversa entre padre Pedro e a noiva ficou registrada no Facebook da psicóloga. No texto, o pároco diz que não vai comparecer à cerimônia porque a igreja não é uma casa de shows e que para o casamento ser realizado, todos os convidados teriam que ir de roupa social. Nós não faríamos isso de forma escondida, mesmo porque eu coloquei no Facebook o estilo, eu declarei tudo ali. Então, se fosse uma coisa que eu estivesse fazendo escondido, sem a permissão dele, eu não faria. Depois dessa conversa, a psicóloga passou mal e foi parar no pronto-socorro. Andréia, que é viúva e completou 46 anos, 13 a mais do que o noivo, acredita que houve preconceito. E não só pela questão da vestimenta, mas, enfim, né, a gente sabe que as coisas acontecem de determinadas formas na vida e isso a gente não tem controle. A Andréia e o Bruno sugeriram essa roupa que eles estão usando hoje para os padrinhos no dia do casamento. Já o traje do casal é um social country, bem diferente dessa roupa. O meu vestido, por exemplo, é um vestido de noiva de renda.
né? Coisa requintada, foi um vestido feito especialmente para mim, sem fendas, sem decote, sem algo que fosse extravagante, porque eu não uso esse tipo de roupa, né? Para o noivo também, um terno adequado, para um blazer, para o casamento. Então, seriam roupas adequadas. As músicas também, eles fizeram a sugestão de umas músicas, nós escolhemos e depois ainda passou pelo crivo dele, que separou algumas músicas. Nossa equipe entrou em contato com o padre Pedro Alcides de Souza, que não quis gravar entrevista, mas ele informou que a igreja não realiza casamento temático e que foi a própria noiva que cancelou a cerimônia. No primeiro contato que nós fizemos com ele, a primeira coisa que nós tomamos providência é saber se ele iria nos permitir fazer dessa forma. Porque se não fosse, nós teríamos procurado outra capela, outra igreja, outro pároco que pudesse nos agraciar com esse nosso desejo, né? E não, ele disse que poderia. O casamento vai acontecer? Vai acontecer, com muita alegria, né? Porque essa bênção ela vai existir. Nós buscamos por ela por muito tempo e a gente tem muita fé, inclusive na Igreja Católica. Não vamos abalar nossa fé por conta disso. O Jornal da Alterosa termina aqui. Continue conosco nas redes sociais. Nossa página no Facebook é Jornal Alterosa. Boa noite para você e até amanhã. Tchau.